Olá, minhas irmãs! Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam na sua vida. Hoje é quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022 e graças somente ao Senhor estamos aqui mais uma vez para louvar e glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntas para ser edificadas pela palavra do nosso amado Rei. Então diga ao Senhor: Pai, o Senhor tem liberdade aqui, Pai. O Senhor é a minha prioridade. E se não fores, Pai, tira os ídolos do meu coração para que ele seja repleto somente do Senhor e mais nada. Administra, Deus, esta quinta-feira, que eu possa ser uma bênção para as pessoas que eu vou me encontrar. Usa-me, Senhor, para que eu seja uma ferramenta tua aonde quer que eu esteja. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu sou a Maria, você está no canal Transformadas pela Palavra. Se ainda não é inscrita no canal, se inscreve, aproveita, já deixa o seu like no vídeo e ativa o sininho para receber notificações. Teremos novos vídeos todos os dias às 5 horas da manhã com a abençoada oração do dia para mulheres e todo sábado é dia de caneta e papel na mão para estudar sobre a história das mulheres da Bíblia. Lições preciosas podem ser aprendidas ao meditarmos na vida dessas mulheres. Então aproveita e se inscreve para não perder nada. Amém? Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Êxodo capítulo 1, versículos do 9 ao 14 dizem: Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Ele disse ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos seus inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Eu dividi essa mensagem em alguns pontos para que a gente pudesse extrair ao máximo desse trecho. Uma das coisas que mais amo ao ler as Escrituras Sagradas é ver a soberania do nosso Deus. É algo que realmente move o meu coração, que faz eu admirar cada dia mais o Senhor e me alegrar simplesmente por ver a personalidade dele. Espero que esse seja também o seu sentimento. O primeiro ponto de observação eu intitulei como um povo que se multiplicava. O povo de Israel era muito numeroso, muito ao ponto do faraó ter que bolar uma estratégia para conter aquela população. E ao longo da história, ele tenta várias vezes frear o crescimento daquele povo. Isso porque estava receoso, porque sendo muitos poderiam se rebelar contra os egípcios. E com isso, a primeira coisa que vemos é a perfeita realização da palavra de Deus. Pois o Senhor disse a Abraão que faria dele pai de multidões. Ainda com a situação adversa de Sara, pois ela não poderia ter filhos, era uma mulher estéril, mesmo assim o Senhor prometeu, cumpriu e Abraão é conhecido como pai de multidões. Êxodo capítulo 1 diz que a família de Jacó, ao chegar no Egito, girava em torno de 70 pessoas. Em algumas gerações, esse número se multiplicou e muito, a ponto de colocar medo numa nação. Com isso vemos que o nosso Deus cumpre tudo aquilo que Ele diz, que não se limita ao tempo, que faz da maneira que quer. Ele continuou a promessa que fez a Abraão. O nosso Deus é um Deus fiel, não se esquece, não falha,
continua correto a todo tempo. Aleluia, glória a Deus. Então, se Ele te fez uma promessa, independente das circunstâncias, da situação que você está passando, somente creia que Ele é um Deus que cumpre promessas. A promessa do Senhor não está limitada à sua força, não está limitada a você, nem a qualquer outra coisa. Ele tem amor pela palavra dele e Ele cumpre aquilo que Ele diz. Então, descanse. A promessa acontecerá. O segundo ponto é sobre o sentimento do rei. Medo era o que o rei estava sentindo com relação ao povo. Estratégica e humanamente falando, ele não estava errado. Afinal, estava pensando na proteção do seu próprio povo. Ele era o líder e via uma ameaça caso algo acontecesse, pois os israelitas não eram apenas um povo numeroso, mas forte. No versículo 8 do capítulo 2, o livro de Êxodo fala que o rei daquele tempo nada sabia sobre o que José fez. Se ele pensasse mais um pouco, veria que os israelitas eram um povo tranquilo, não fazia nada de mal. Porém, foi tomado pelo medo de porventura algo acontecesse e eles se rebelassem contra os egípcios. Pelo tamanho da população israelense, aquela nação egípcia seria arruinada se houvesse uma guerra. Então o rei não queria abrir mão do povo e pedir que eles saíssem daquela terra, e assim decidiu oprimir numa tentativa de mostrar quem é que está no comando. Mas como a Bíblia é totalmente conectada, o homem pode fazer seus planos, mas a resposta vem do Senhor. Essa frase foi colocada anos e anos depois no livro de Provérbios, mas serve perfeitamente para essa ocasião. O erro de Faraó foi ter mexido com o povo do Deus dos deuses, Rei dos reis. O erro dele foi ter mostrado comando para o povo do comandante supremo. Se eu pudesse, minhas irmãs, dar uma dica para líderes das nações, juízes e pessoas poderosas, seria: não mexa com o povo de Deus. Temos um Senhor, um Salvador, o ser mais importante da terra olha por nós. Mexer com o povo de Deus é pedir para se dar muito mal. Todos nós sabemos como o povo do Egito sofreu com as pragas e o que aconteceu no fim da história. Não mexer com o povo de Deus é um conselho valioso. O terceiro ponto é: Deus planeja e não falha. Apesar do cenário horrível, afinal tínhamos de um lado um povo com medo, mas também muito cruel, e do outro um povo sendo escravizado severamente, o nosso Deus já sabia de tudo o que estava acontecendo. Imagine o seguinte: o povo estava vivendo normalmente quando o faraó decidiu oprimir os israelitas por tantos anos. Mas lembra do ponto da observação número 1, que o nosso Pai não está limitado ao tempo? Lá em Gênesis, Deus já havia falado a Abraão que essa opressão ocorreria. Gênesis capítulo 15, versículo 13 diz: Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Era exatamente isso o que estava acontecendo com o povo hebreu na terra do Egito. A história de Abraão mal tinha começado e o Senhor já estava falando como seria o futuro da descendência daquele homem. Gosto muito do comentário de um teólogo chamado Russell Norman Champlin, que diz o seguinte: os planos de Deus abrangem séculos e milênios. Em meio a tempos de prova, podemos perder a esperança e supor que o plano divino tenha falhado, mas perdemos a esperança por motivo de ignorância, não percebendo que o plano opera tão bem nas trevas quanto na luz. Não conhecemos bem o cronograma de Deus. Qualquer pessoa cativa no Egito, se lesse um relato do pacto abraâmico, acharia motivo de riso. De acordo com a mentalidade humana, não havia como viesse a existir a nação de Israel, quanto menos conquistar a terra que Deus havia prometido a Abraão. Em outras palavras, o plano divino tinha abortado, mas esse raciocínio não levava a um fator em consideração.
Moisés. Este assinalaria um novo começo por meio de uma nova manifestação do poder divino. Minhas irmãs, trazendo para as nossas vidas, eu não sei se você já viveu uma situação tremendamente ruim. Não é apenas algo que lhe incomoda, que você sabe que está errado, mas que pode resolver se tomar uma postura diferente. Eu não sei se você já viveu algo que o controle não está nas suas mãos, que independe das suas decisões e reações, e que essa coisa mexe não só com o superficial, mas com o profundo do seu ser. Não mexe apenas com uma parte, mas com a totalidade da sua vida. E as pessoas olham para você e pensam, mas minha nossa, por que fulana não reage desse jeito ou daquele jeito? É só fazer isso para sair dessa situação. Poxa, até parece que fulana gosta de estar nessa situação. Você não faz nada. E a partir do que vem, as pessoas vão traçando o seu perfil de conduta. E esse perfil que elas traçam não é um perfil de vencedor. É um perfil de perdedor. E elas se sentem à vontade para acharem o que quiser de você, inclusive de te pôr em descrédito na vida delas. Elas não vão te levar a sério, porque certas coisas estão acontecendo na sua vida. O seu respeito foi embora, porque simplesmente você está numa situação baixa da vida. Quanto mais fraco você estiver, mais as pessoas vão se sentir à vontade para te maltratar, como lá em Êxodo, como lá no Egito. Êxodo diz que a vida dos descendentes de Abraão estava amarga. Os egípcios os tratavam de forma que bem quisesse, pois eles não tinham poder algum. Mas uma coisa eu posso te dizer, assim como aquele povo, clame a Deus. Deus já sabia do que iria acontecer contigo. E mesmo assim te escolheu. O plano que Ele tem é muito melhor e inclui dificuldades. Mas nessa dificuldade, Ele não vai se ausentar. O nosso Deus é zeloso. Ele cuida da igreja. As aflições vêm, mas também vêm os milagres e as transformações que Ele prometeu. Quando estiveres em uma situação difícil, não tome posturas descabidas. Tome postura de adoradora. Reconheça quem Ele é, pois nada fugiu dos seus planos. Vamos orar, crendo que Deus cumpre todas as suas promessas, que somos amadas por Deus, que Ele olha por nós, que Ele olha pela sua igreja, pelas pessoas que foram escolhidas dEle, e que haja em nós não um perfil de perdedora, não um perfil conforme o mundo quer que você haja, mas que haja um perfil de adoradora em todas as situações. Amém? Querido Deus, obrigada por ser um Deus que rompe os séculos e cumpre as suas promessas. Obrigada porque, ao te observar, eu vejo a tua personalidade e tenho ainda mais motivos para te amar. Tu és fiel em suas palavras e ama o teu povo. Eu sei, Senhor, que a todo tempo os homens fazem planos para frear teus filhos, para prejudicar, para destruir. Até hoje, Senhor, em muitas nações o cristianismo é proibido, a sentença de morte para quem decidir te servir. E sei que há pessoas que continuam morrendo por amor ao teu santo nome. Isso porque tu continuas alcançando vidas e o teu povo continua crescendo. Tuas promessas continuam sendo infalíveis. O Senhor continua sendo o mesmo. Eu te peço, Pai, para que essa minha irmã se renda aos teus planos, que ela viva em obediência, que ela reconheça que tu és um Deus que tudo pode, que se atenta ao clamor dos seus filhos. Eu te peço, Pai, para que o Senhor levante pessoas para fortalecer quem estiver passando por momentos difíceis, pessoas que encorajem, que dê palavras de esperança, que faça resplandecer quem tu és. Para as que estão desanimadas e desesperançosas, que o Espírito Santo de Deus sopre aos ouvidos que o Senhor continua sendo Deus, que não és um Deus que se limita ao tempo. Eu te peço, Pai, que tenhamos sabedoria para lidar com quem está passando por momentos difíceis, por momentos complicados e que estão ao nosso lado. Senhor, que possamos ser mulheres virtuosas que lançam palavras de bênção e esperança e não a mulher que faz da vida da pessoa ainda mais amarga.
que possamos, Pai, ter maturidade para se comportar como uma cristã e não como uma mulher que não é espiritual. Dá-nos força, dá-nos um perfil de adoradora fiel, amado Deus, e que possamos permanecer no Senhor por todo sempre e que possamos nos alegrar com as obras das Tuas mãos, porque sim, Senhor, Tu continuas sendo o mesmo. Obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, crendo que o Senhor está escutando tudo aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Dá-nos um perfil de adoradora, Pai, e assim nunca estaremos arrependidas por ter esse perfil. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma excelente quinta-feira, que possa ser usada para o propósito de Deus aqui na terra. Que Jesus seja louvado na sua vida. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, de se inscrever no canal, para que a gente possa atingir mais vidas. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários, deixe o seu testemunho ou apenas me deseje um bom dia, porque eu vou amar ler o que você tem para falar para mim. Um dia abençoado na presença de Deus. Um abraço. Até mais.